Karina, seja Ai, que delícia! bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Imagina, é um prazer. Eu estava falando cá, para quem estava aqui com a gente, que a gente, como atende tanto pessoas normais, assim, que vêm até o nosso estúdio fazer aula, como a gente atende muito professor e proprietários de estúdio do Brasil inteiro, eu gostaria muito de compartilhar essas atitudes que você e a Biotipo Pilates estão tendo agora na quarentena, que eu acho que de uma beleza, de uma generosidade, e ideias boas precisam ser contadas, né? Para inspirar outras pessoas, tá? Vocês estão num caminho muito parecido com a gente. Hoje, dentro da TC Pilates, a gente está inaugurando um programa de meditação também, porque a gente percebeu que os nossos clientes, além do trabalho físico, seria legal trabalhar o mental, e a gente, em parceria com uma aluna nossa, a gente está implantando. E vocês, a TC Pilates, e daí eu falo em especial, eu e a Vivi, e eu não sei se eu te contei já isso, mas a gente sempre, de longa data, admirou, assim. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu visitei a Biotipo, e que para mim foi assim um estúdio perfeito, uma organização, um layout legal, uma recepção das pessoas em contato com a gente assim com carinho. E daí eu saí de lá e falei para Vivi, se um dia a gente tiver um estúdio, ele tem que ser assim. E vocês sempre estiveram na nossa mira, vocês sempre estiveram assim. A gente sempre admirou. Eu me recordo muito bem de uma cena a gente foi fazer um curso lá, por isso que a gente conheceu vocês. Do André, resolvendo uma questão de máquina, um ajuste, assim, abriu uma caixa de ferramentas e uma organização. E dele começou a contar como é que ele fazia a manutenção das máquinas. Eu falei, por isso que isso é do jeito que é. Assim. Então, assim, vocês estão aqui hoje porque a gente admira muito o trabalho da Biotipo. Da entrada ao cuidado final que vocês têm com o cliente lá na ponta, o propósito de vocês, tá? Então, considere-se bem-vinda na nossa live. É uma satisfação ter você aqui com a gente. E eu falei tanto já, né? Nem deixei você falar, assim. Você quer se apresentar para o pessoal? Quem é a Karina? Quem é a Biotipo? Me conta. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com você. Você e a Vivi, além de empreendedoras, mulheres incríveis, eu tenho profunda admiração, respeito pelo talento de vocês. Vocês são, para mim, um presente que o Pilates me deu. Vocês são irmãs. A amizade de vocês ultrapassa e muito essa matéria. Eu tenho profunda gratidão por ter vocês na minha vida. Todos os momentos que a gente precisa tomar alguma decisão, sempre é a vocês, que eu sempre bato um fone e a gente pode, com muita generosidade, empatia e compaixão, poder compartilhar as nossas angústias, os nossos momentos de felicidade e ter esse apoio nesse mundo empreendedor, onde as pessoas muitas vezes têm o parceiro, né, o estúdio vizinho como um concorrente. É tão gostoso poder ter essa amizade genuína. Meu profundo agradecimento pela presença de vocês na minha vida. Imagina, é um prazer pra gente. Estou me sentindo em casa, né? Totalmente em casa. É muito gostoso poder ter esse momento de bate-papo. Eu sou a Karina, sócia proprietária da Biotipo Pilates com o André. A Biotipo Pilates é um sonho que sempre existiu na minha vida, desde quando eu entrei na faculdade. Eu sempre desejei ter um local para que pudesse unir o trabalho que eu desenvolvia com um treinamento personalizado, que isso aconteceu na minha trajetória profissional bem no início da minha experiência profissional, com um trabalho de grupo. Sempre foi o meu desejo. Eu tive uma academia, que foi uma academia
pequena, foi exatamente um passo para esse sonho. Foi na Florencio de Abreu, bem no centro de São Paulo. E aí, logo depois, eu comecei a fazer um enxoval para poder ter o meu estúdio de Pilates. Eu sou educadora física, eu fiz a primeira turma de bacharelado em Educação Física, que foi pela Universidade de São Judas Tadeu, isso em 95. E eu comecei a trabalhar na Companhia Atlética em 1992. Eu estava olhando aqui que a minha mestra amada, Cida Conte, está aqui. Coisa mais linda, rica na minha vida. Eu entrei na Educação Física imensa por ela. Eu entrei na Educação Física com um desejo imenso de ser como ela. Ela é a minha musa inspiradora. E logo quando eu entrei na Educação Física, eu entrei na Companhia Atlética como estagiária. Eu tive a bênção de ter grandes mentores, como a Cida, que para mim é uma verdadeira mãe, e o meu pai, que é o Fábio Saba. Então eu estou nutrida de grandes profissionais. Eu tive uma trajetória profissional cercada de muito conhecimento, muito carinho, e isso para mim foi uma profunda gratidão. E logo depois, quando eu estava na Companhia Atlética, logo quando eu saí, foram 10 anos, eu trabalhei na área da ginástica, musculação, foi um berço de muito conhecimento lá. Eu comecei a trabalhar com treinamento personalizado. No treinamento personalizado, atendia as pessoas que não gostavam de atividade física e pessoas que precisavam também de algum cuidado especial. E logo na sequência eu fui aumentando a minha caixinha de ferramentas. Eu fui indo atrás de um pouco mais de conhecimento que não fosse só da parte estética, trazendo um pouquinho do todo, né? E eu tive uma queda que foi um momento transformador na minha vida pessoal e profissional. Eu caí os últimos 5 degraus de uma escada, e aí eu tive uma lesão importante na pelve. Foram 7 locais que eu quebrei. Hérnia da L1 a S1. E aí eu tive que ficar por 6 meses deitada em uma cama, com um colete, com algumas hastes de ferro para me sustentar. E foi uma trajetória, uma mudança muito forte, porque eu saí de uma atividade física muito intensa. Eu trabalhava na Companhia Atlética das 6 horas da manhã até as 23, com aulas de step, ginástica, musculação, para ficar, de repente, imóvel, né, numa cama. E aí eu comecei num processo de ressignificar tudo isso, né, o que eu ia fazer profissionalmente. E foi nesse momento que, através de estudos, a gente não tinha tanto recurso como hoje, né, de internet. A internet era discada e tinha que conseguir uma boa conexão, né, não era tão simples assim. Aí eu comecei a estudar, fiz o curso de manoterapia, que é a acupuntura das mãos. Eu mesma fiz o tratamento, tive um profissional fantástico do Instituto Ibrache, que foi em casa, me ensinou, e eu também tive as aulas particulares com ele. Logo na sequência, eu conheci o Pilates. O Pilates eu conheci eu fui corpo de atendimento de uma americana que veio para o Brasil, a Christine Ruby. E foi ótimo, porque ela é uma fisioterapeuta muito capacitada, um dos maiores nomes de Pilates em reabilitação. Sim. E ela tirou o meu colete. Logo na sequência, eu tive a possibilidade de ser corpo também do Brent Anderson pela Polestar, que aí também foi... assim, eu só tenho que agradecer, porque são sempre presentes valiosos, né? Sim, são profissionais preciosos do nosso mundo. Aí tivemos a oportunidade, o convite da Alice Becker para montar o centro de treinamento. E nós começamos
a carreira a trajetória profissional no estúdio com respaldo muito forte em relação à parte técnica, né? Então, nossa equipe cresceu demais, eu sempre tive a felicidade aqui, eu estava olhando, tem a Lila que participou logo do início, a Lila era uma aluna do curso de formação que a gente paquerava, a Ana Regina, que é da Humana. Então, os profissionais que começaram com a gente desde o início, profissionais brilhantes, a equipe, a Renata está aqui, eu não consegui ver todos que passaram, mas eu tenho o privilégio de ter uma equipe extremamente talentosa. Os profissionais são a Neuzinha, que estava desde o início, a Aninha, que delícia vocês aqui. Eu sempre chamei elas de jardim, porque nós tivemos um time no início de mulheres e depois veio o Saulo para trazer o cravo e hoje nós temos o Rodrigo. Sempre a gente foi cercado de pessoas muito talentosas. Essa foi um pouquinho da história que começou, né? Da minha trajetória da educação física para o Pilates. Nesse caminho, quando eu comecei a minha reabilitação no Pilates, eu comecei um enxoval mesmo, comprando bola, rolo, teraband, eu guardava no quarto da minha mãe, em casa, na casa dos meus pais, e eu fui comprando as bolas italianas, era tudo que eu queria, tinha algum cliente ou algum amigo que ia para fora, eu pedia ajuda, e aí foi comprando esses itens, guardando e fazendo um plano de negócio no Sebrae. Foi um plano de negócio bem detalhado, demorou 4 anos. Eu fiquei analisando bastante os bairros e segurando paciência para poder escolher um local onde tivesse um número menor de estúdios. A Chácara Clabin, onde nós temos o estúdio, foi um bairro que eu fazia tudo que eu tinha que fazer pessoal era lá. Eu fazia manicure, depilação, cabelo. Eu almoçava lá, então eu conhecia muito o bairro. E eu comecei a me apaixonar e encantar pelo bairro. E nós fomos o segundo estúdio de Pilates lá. Tinha um estúdio na Swimming Center. E nós inauguramos o estúdio em 2009. Completamos 10 anos no ano passado. E a nossa trajetória, tivemos vocês, que foi muito legal, porque no início éramos apenas nós, o CGPA, de estúdio, que trabalhava em grupo, né? E aí, logo na sequência, foram aparecendo outros profissionais que aderiram a esse formato, que tanto como vocês e nós, a gente acredita o melhor formato que existe, né? Estados Unidos, Europa, os estúdios de Pilates são exatamente dessa forma, né? Até com um número muito maior, né, Gê? Sim, sim. No começo a gente recebeu muitas pedras. Vocês me inspiram, assim, essa ideia de colocar máquinas iguais num ambiente, num grande salão, enche os olhos de qualquer professor, assim, pela estrutura de vocês. A estrutura veio do modelo do estúdio da Christine. Ela tem um espaço de 1.500 metros quadrados e era um sonho, né? Ela mandava as fotos, a gente conversava muito sobre a estrutura e o layout do estúdio foi baseado muito no modelo dela, num tamanho menor. O espaço que nós temos é dividido em 2 salas. Nós temos 4 equipamentos de cada. E no começo a gente trabalhava com 3 turmas em horário fixo, em horário cheio, né? 7 horas da manhã, 8, 9, 10, 14 horas de atendimento, das 7 até as 21. E uma turma que intercalava em horário quebrado, 7h30, 8h30, 9h30. Isso para ajudar no fluxo de recepção, estacionamento e vestiário também, né? Para dar uma distribuída nos clientes ao longo do dia.
Vou só te interromper. Gente, isso é as estratégias de gestão que a gente tanto fala, de organizar e explorar o espaço e ver como é que você pode dar mais tranquilidade até para o cliente, para ele chegar e o vestiário tá vazio, para ele poder se trocar com calma e não, de repente, 4 turmas ao mesmo tempo, né, Cá? Tudo isso. Mas agora eu deixo você falar de novo. Você pode interromper sempre. Quando eu comecei, nós tínhamos apenas um estúdio, né? Então, era um equipamento de cada. E o espaço bem grande, 300 metros quadrados, era um equipamento de cada. Tinha um espaço muito grande para solo. E eu sempre acreditei no trabalho de solo. E hoje a gente vê com a pandemia o quanto ele é realmente importante e necessário, né? Mas o espaço de solo era mais do que a metade do estúdio. E ele era com EVA, porque no nosso layout era o espaço que ia se transformar em equipamento, mas para não deixar ele vazio, né? Então ele era colorido, ele tinha os EVAs eram azuis, ele tinha as bolas, os acessórios que deixavam espaço bem interessante. Aí veio a possibilidade da parceria com a Fisiopilate, nós fomos o centro de treinamento da Fisiopilate por 2 anos, começaram os cursos, foi muito bom porque foi o primeiro centro de treinamento da Fisiopilates em São Paulo. Os cursos aconteceram com uma velocidade muito intensa, foi bem no momento de maior busca, né, dos profissionais para o curso de Pilates. Os cursos aconteciam aos finais de semana. Em 2 anos, nós tivemos apenas 2 finais de semana livres. Um final de semana, a gente fez manutenção no estúdio, e o outro a gente ficou sem saber o que dia que era, se era quinta, se era sexta ou sábado, sabe? E aí foi um final de semana que a gente não fez nada. Foram os 2 únicos finais de semana de descanso. Era muito gostoso, porque nós acompanhávamos os alunos do curso de formação, a equipe atendia esses alunos ao longo da semana, passando conteúdo prático, né? Os exercícios, e aí durante o final de semana os alunos recebiam as instruções e aí a gente dava continuidade. Foi um momento de muita riqueza de conhecimento para a equipe, foi de educação continuada, isso é muito bom. Eu sinto falta desse movimento dos alunos que vocês têm, é muito gostoso. Nesse momento a gente tem bastante pelas turmas de formação e eu compartilho com você essa sensação boa, assim. Uma, porque qualquer ambiente que está tendo curso, você, inclusive eu, professora, né, que estou conduzindo cursos, tenho que estar sempre me atualizando. Então, se compartilha bastante informação, assim, enquanto está se estudando. É bom mesmo, assim, esse ser um estúdio escola, assim, é bacana. Esse foi os primeiros anos da Biotipo e logo na sequência a gente teve uma mudança em relação à fase socioeconômica, mudança mesmo de crise econômica, né, que começou mais ou menos em 2015. A gente percebeu bastante uma redução significativa de número de alunos, aí a gente começou a fazer uma adequação. Com planos, com outros tipos de aulas, a gente colocou na nossa grade de horários planos com características diferentes, né? Hoje o aluno escolhe quanto que ele quer pagar, em cima do que ele se dispõe de investimento financeiro para a saúde dele, a gente elabora um plano, que pode ser um pagamento mensal, um pagamento semestral, um pagamento anual, contemplando bloqueio de férias ou não. Então, ele tem algumas características que é o aluno que escolhe e a gente compõe esse plano. As aulas, quando nós tínhamos um equipamento, né, um jogo de equipamento, eu que atendia o dia inteiro praticamente, né, tinha uma equipe de profissionais que estavam começando com a gente e a gente começou a distribuir as aulas. Logo na sequência, quando a gente teve um crescimento muito grande, a gente começou com as aulas de grupo e a gente começou um treinamento com a equipe porque não existia esse formato no Brasil. Então, a gente treinava muito com os próprios professores, uma didática de ensino,
para que a gente pudesse atender ao mesmo tempo 4 indivíduos completamente diferentes, com necessidades diferentes. E a gente nunca separou. A gente sempre gostou muito da situação de ter na mesma aula uma pessoa sedentária, que estava começando, um idoso, uma gestante, uma pessoa com patologia, ou uma pessoa que já estava num estágio mais intermediário, avançado. E a gente encontrou uma forma de ministrar essas aulas exatamente como agora, né? Sem toque, com a condução verbal. Os profissionais sempre tiveram uma riqueza incrível em imagens e sensações para trazer esse aluno para o exercício, evocando o exercício, né? Não, os professores não demonstravam, eles apenas conduziam os alunos. E assim a gente começou a trajetória de aulas na Biotipo. Tá, e agora, nesse momento, eu sei que vocês foram um dos primeiros estúdios em São Paulo quando pararam as aulas em já implantar o modelo online, né? E até porque a gente ainda estava testando e vocês já estavam dando aula, e como a gente troca muita figurinha, a gente aprendeu algumas estratégias e replicamos o que vocês também estavam fazendo. Mas o que eu achei sensacional foi esse programa que vocês montaram para ajudar sobre todos os pontos de vista dos clientes de vocês nesse momento, que é a medida certa, né? Não sei se é na medida certa, eu me corrige e fala como é o nome certo. É o programa é o programa Na Medida Certa do Seu Equilíbrio. Na Medida Certa, ele veio de uma inspiração do quadro do Fantástico, do programa Na Medida Certa, do educador físico, né, do professor Márcio Atala. Há 2 anos atrás, os clientes, eles estavam com muito desconforto em relação à questão de composição corporal. E eles desejavam não só a diminuição do percentual de gordura, mas também eles queriam iniciar outras práticas de atividade física. E muitos deles começavam essa mudança de atividade física, né? Acrescentavam uma atividade física nova em academias. Alguns se machucavam porque o esforço muitas vezes estava demasiado. E a gente estava recebendo muitos questionamentos, né? Sobre o que fazer, de que forma fazer, o que podia ser feito. E foi bem na época da Páscoa. Aí eu tive uma ideia de pegar o programa Na Medida Certa, fazer um desafio de 90 dias, foram 3 meses, e convidei 2 pérolas amigas, a Bárbara, que está aqui. A Bárbara é uma amiga desde a época da Companhia Atlética, é uma irmãzona também, né? E hoje, felizmente, ela está fazendo curso com vocês. Ela é um tesouro, uma amiga muito especial, uma amizade de mais de 25 anos. Ela é uma educadora física muito talentosa. E eu convidei ela para ajudar nesse desafio, porque a Bárbara, ela emana uma vitalidade, né? Ela tem uma força energética assim, de exercício que é incrível. E a Cíntia, nutricionista, que ela é minha nutricionista desde sempre. Eu fiz a preparação de parto, eu fiz a preparação para engravidar, então ela me acompanhou durante 1 ano. Depois ela fez meu acompanhamento durante a fase gestacional. Ela está aqui, ela é uma querida, as duas. E aí depois também fez o pós. Ela é uma pessoa incrível e ela tem uma forma de conduzir, de trazer a atividade, a alimentação de uma forma funcional, muito gostosa, muito, muito simples. E aí nós começamos com o programa, nós 3, a gente teve a parceria com o Dr. Renato, que é um ortopedista que atende muitos dos nossos pacientes e amigos, que ele cuidou da parte médica. E aí nós começamos com o programa Na Medida Certa,
e nós fazíamos desafios para os participantes. A gente abriu 15 vagas, de 15 foram para 30, de 30 foi para 60, e aí nós fechamos com 60. Os atendimentos eram presenciais, e durante a semana os participantes recebiam, de acordo com a equipe, os desafios. E no final, tinha uma premiação. Então, o número de quilos que o participante de melhor resultado ganhou, ele recebeu em bônus na Biotipo. Então, foi uma cliente amiga que emagreceu 6 quilos, ela recebeu 6 meses de aula. Outro participante recebeu a consultoria da Cíntia, e outro participante recebeu um treinamento personalizado com a Bárbara, um acompanhamento de 1 mês, com planilha e personal. E foi um sucesso, o programa foi muito bom, e ficou sempre aquela vontade de fazer de novo. Aí começou a pandemia. Dar 60 pessoas dessa forma já é algo muito, muito bacana. E o mais gostoso disso tudo é que é um trabalho voluntário. Então, nós colocamos o nosso talento em movimento. A gente proporciona apenas amor, carinho, cuidado, é uma entrega mesmo. E isso que é mais gostoso, porque não tem o vínculo financeiro, né? Tem apenas a intenção de ajudar, de acolher o participante. Aí veio a pandemia, nós fomos um dos primeiros estúdios a fechar, com uma preocupação muito grande com a nossa equipe. O nosso time, a gente ficava muito preocupado, eles estavam muito apreensivos. Os clientes também, com uma necessidade o medo, né? Foi logo no início, nós fechamos dia 18 de março, e logo na primeira semana a gente começou a perceber essa necessidade mesmo de interromper as atividades. E o que fazer? Aí a gente começou a percorrer, eu ligava para todos os proprietários, amigos, e queria muito saber o que as pessoas estavam fazendo. A Fabiana e a Letícia da Let's Dance, a Fabiana Fukushima, do Ipiranga, elas já estavam com as aulas online, elas já davam aulas online por um tempo, aí elas foram as minhas incentivadoras para começar logo. A gente fez uma reunião com a equipe, ainda sem entender como seria, fizemos um Zoom com todos os alunos para explicar o que nós iríamos fazer, e aí a gente deixou as primeiras 2 semanas, nós começamos as aulas dia 24 de março, então nós fechamos dia 18, foi bem rápido essa procura. Começamos as aulas e deixamos de uma forma livre, né, para que os clientes experimentassem, e a gente queria tentar entender como seria esse formato. E a partir de abril a gente oficializou a mudança mesmo das aulas presenciais para as aulas online, e a gente começou a perceber, com o acompanhamento dos alunos, uma mudança no emocional. Muitos alunos não aderiram às aulas, não pela necessidade de se movimentar, mas porque eles não estavam bem emocionalmente. Isso começou a me preocupar muito. Eu voltei a entrar em contato com essa dupla dinâmica, a Cíntia e a Bárbara, e aí nós tivemos a ideia de trazer o equilíbrio, né, para essa, na medida certa, do seu equilíbrio, porque o que mais nós estamos sentindo nesse momento de isolamento social é a necessidade de se manter em equilíbrio, né? E o que é esse equilíbrio? Primeiro vem o financeiro, porque é o que mais pega, né? Qual a melhor estratégia emocional para poder manter um equilíbrio financeiro, né? O que realmente é necessário quando tem cortes. Aí nós trouxemos uma amiga, fizemos o convite, a Fernanda Olival, é uma consultora financeira, talentosíssima. Ela faz esse trabalho já individual, em empresas também. Ela é a consultora da Cíntia. E aí fizemos o convite, ela topou. Fiz o convite para o
Dr. Guilherme Olival, que é um neurologista, ele é meu chefe na Santa Casa, de um trabalho de pesquisa que eu desenvolvo com os portadores de esclerose múltipla. E ele é um médico de almas, ele vai muito além da nossa matéria. Ele liga a matéria com o espírito, a mente, de uma forma, de um talento incrível. E trouxemos também um convite do psicólogo, o Rodrigo Fonseca, que ele também é um psicólogo da Santa Casa, ele trabalha com luto, e ele também faz o trabalho individual, em grupos, e ele trabalha muito as emoções, né, os sentimentos, e a forma com que ele conversa sobre os sentimentos é uma forma muito gostosa. E aí formamos um time de 6 profissionais, aonde cada dia na semana, os participantes têm um encontro com um profissional, recebem uma palestra de mais ou menos 1 hora e meia, e ao longo da semana a gente vai trabalhando com temas. Passou muito rápido, isso aconteceu no mês de maio, nós usamos as pesquisas de 21 dias, onde cientificamente é comprovado que tem a possibilidade de fazer uma mudança de um hábito. Isso eu achei também demais, Capo, que vocês usaram muita ciência dentro desse projeto. Sim. Então, não foi por acaso que eram 21 dias que as pessoas precisavam participar desse projeto para realmente introduzir esses novos hábitos, né? Tudo que eles estavam aprendendo a partir do projeto. E começou com um tema, a primeira semana. Ui, a Karina travou para mim. Opa! Cá, você travou. Não sei se travou para todo mundo. Se você puder repetir a última frase. Tá. Nós começamos com o tema depressão. O Rodrigo elaborou uma estratégia de temas para que a gente tivesse um gancho de uma semana com a outra, e todos os profissionais trabalhavam com o mesmo tema, né? Então, a abertura foi depressão, e sempre ele abria a semana, ele abria segunda-feira com o tema, eu fazia na terça-feira, eu trabalho com meditação, eu sou facilitadora pela Unifesp, e é uma grande paixão na minha vida. Eu não sei o que eu sou mais apaixonada, se é pelas fáscias ou pela meditação. É muito forte. Não consigo, eu ainda não estou conseguindo dizer qual dos dois, né? Então eu trouxe a meditação de uma forma bem tranquila. No início foi um convite apenas para poder silenciar, 1 minuto de silêncio por dia, para apenas observar esse sentimento e nomear que sentimento que é esse, né? Então, é angústia, é tristeza, é depressão, é raiva, é medo, isso tudo em cima da palestra que o Rodrigo passava. A Bárbara entrava na quarta-feira, trazendo atividade física voltada para esse tema. A consultora financeira na quinta-feira. Na sexta-feira, o Dr. Guilherme, trazendo todo o link da mente, explicando a parte neural, como acontece essas emoções no nosso cérebro, o que é a mente, como que ela faz esse link com o corpo, os pensamentos, as emoções. E no sábado a gente fechava com o que a gente podia ter de estratégia nutricional para poder vencer aquela emoção, né? No caso, a depressão, a ansiedade. Aí no domingo, todos os participantes recebiam desafios da equipe para trabalhar ao longo da semana. Então eles iam recebendo durante a semana e tinham um grande desafio no domingo. A segunda semana o tema foi ansiedade. A terceira semana foi o recursos de enfrentamento, né? Então, o que usar de tudo que a gente foi aprendendo, que eram as nossas ferramentas, para concluir os 21 dias de hábito, de mudança no hábito. E nós demos uma semana a mais, que foi a última semana, foi a semana de apoio, para realmente estruturar uma mudança de hábito. E foi incrível, porque foram um grupo de 80 participantes,
Eu gravei as palestras, muitos alunos não conseguiram participar, e nós também disponibilizamos os vídeos para os clientes, porque alguns às vezes estavam em aula, e nós concluímos agora, no sábado. Foi um fechamento bem emocionante, porque os participantes pediram para continuar. Nós vamos entrar agora num outro formato, nós vamos trazer convidados. Sintam-se já convidadas, porque eu quero trazer garuda, e vocês vão... Desejo muito que vocês possam conduzir uma prática de movimento. Então, nesse momento agora, a gente vai continuar, porque aqui em São Paulo teve o decreto ainda, né, de manter por mais, pelo menos aí até o dia 20 de julho, né, então nós vamos ficar ainda 2 meses. Então, nesses 2 meses, eu estou indo atrás de amigos, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto e fazer um grande projeto, né, na medida certa. Uhum. Então, nessa semana a gente tem aromaterapia com a Samia Maluf, que tem uma loja de óleos essenciais. Ela vai dar uma palestra na quinta-feira. Na próxima semana a gente tem a Thaisa Scioli, que é uma grande mestra de florais, tudo trazendo equilíbrio. Tem uma personal organizer que vai ajudar também a colocar todos os participantes mais ocupados nas tarefas de casa. Que demais, gente. A Cá travou de novo para mim, mas vocês conseguem ver, enquanto ela não aparece, eu vou conversando com vocês. A beleza disso, eu já li bastante coisa, assim, que em fases de conflitos, de guerras, de grandes problemas, existem vários tipos de pessoas. Cá, você travou, eu estava só dando uma introdução aqui. Existem aquelas pessoas que negam e acham que não está acontecendo nada. Existem os que param e não fazem nada, que não tem, assim, congelam. Existem as pessoas que arregaçam as mangas e começam a fazer coisas que, é claro, no fundo acaba ajudando elas também, porque você vai agitando, você se ajuda, mas assim, que conseguem ajudar muita gente. E assim foi esse projeto. Por isso que desde que eu fiquei sabendo dele e eu consegui assistir algumas aulas a convite da Karina, eu fiquei encantada, porque realmente esses profissionais que ela está falando são demais. Mas eu vejo também, Cá, que outros proprietários de estúdio que estão aqui, com certeza tem no meio deles, entre os clientes do estúdio, entre a rede que convivem, profissionais que poderiam reproduzir lindamente essa ideia de vocês, né? Aliás, eu me coloco à disposição para poder até compartilhar um pouco. Passou aqui a Renata. A Renata foi uma participante que é muito gostoso, né? Porque a gente foi percebendo o quanto os participantes foram mudando. Todos aderiram à atividade física, todos tiveram mudança na alimentação. As contas, a Fernanda ensinou de uma forma muito simples como se organizar financeiro, né? Ela deu ideias, dicas incríveis. O Dr. Guilherme fez a gente pensar fora da caixa, né? Foi muito gostoso isso. O Rodrigo, a forma com que ele colocou a psicologia, as emoções, e tudo bem, que bom que você está tendo raiva, coloca para fora essa raiva, que bom que você está tendo medo, acolhe esse medo, né? E a meditação, a gente começou com 1 minuto, fomos para 5, nós estamos a 15, 20, 2 vezes por dia, então teve uma evolução, a meditação, e a meditação, na maioria dos encontros, acho que 90% a gente abriu com um momento de meditar, contemplar, e isso foi muito bom, porque hoje o que nós podemos fazer para nós, como seres humanos, é apenas sentir esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento e esse presente, ele precisa ser observado, ele precisa ser cuidado. Se eu posso dar uma sugestão, meditem.
parem um pouco um momento do seu dia e apenas observa a sua respiração, o que tem de mais sagrado, essa possibilidade da gente conectar a nossa mente com o corpo e as emoções e conseguir ter uma pausa, um momento para observar que a emoção está mais latente e poder ancorar a presença nesse momento, diminuir um pouco essa produção incessante de pensamentos e não se identificar com esses pensamentos, né? Poder se desidentificar com eles, desidentificar. Porque nós não somos esses pensamentos, nós estamos esses pensamentos agora. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso em um grupo também que está com a mesma afinação, foi fantástico. Eu, como participante, eu participei de todas as palestras. Sem esse grupo de apoio, eu não sei como teria sido o meu último mês. Porque, como empreendedora, nós estamos no momento, como vocês e todos os proprietários de estúdio, tendo que tomar decisões muito importantes para poder continuar. Como pessoas, nós estamos vivendo tudo isso, essas emoções, e com uma mudança na rotina incrível, né? Eu sou mãe, meu filho de 7 anos tendo aulas online, então às vezes eu chego para acompanhar a aula dele, ele está no YouTube, ou ele está num joguinho. Como que amarra essa criança para ficar sentada na cadeira, né? E ao mesmo tempo uma preocupação muito grande com o nosso time, pela redução significativa de alunos, por uma mudança completa na reestruturação de um novo estúdio, né? Porque nós, a partir de julho, nós retomamos as atividades, mas num formato completamente diferente, um formato que nós não conhecemos, né, Gê? A gente não sabe como vai ser essa adaptação. A gente faz ideia... Todo mundo foi impactado, quer dizer, a maior parte das pessoas, eu acho, elas estão impactadas com o luto de perdas, e daí a perda é de pessoas, a perda de liberdade, a perda financeira. Então, viver tudo isso e tendo um apoio, com certeza fica mais fácil, assim. Porque a gente vê que não é só a nossa dor, né? Então, você, inclusive, compartilhar a dor e ter essa empatia pelo outro, aprender a ouvir, tudo isso foi demais. Eu tô sem relógio, eu tava procurando que horas que eram, mas a gente só tem só mais 15 minutos, cá, voou aqui. Como assim? Você vê como passa rápido? A gente só começou a introduzir, assim, a gente tinha uma lista enorme de tópicos que a gente queria conversar com vocês. Vamos ter que fazer uma outra live. Só para conversar, assim. Cá, e se você tivesse que apontar o que você acha que foi mais legal de tudo isso do projeto, qual que seria? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas para você... O que foi mais marcante? Talvez seja melhor usar esse termo. Tirar o olhar, voltar o olhar para o outro. Perceber que nós todos estamos muito conectados com as mesmas emoções. E a tua dor é a minha dor. E que a gente pode se apoiar e com esse apoio a gente consegue dividir a carga e a gente consegue entender, e o aceitar, ele não é, no momento que a gente pode aceitar essa dor, não é que é gostoso, mas é o que tem de disponibilidade nesse momento. Então, o que foi mais marcante para mim foi sair do meu umbigo, sair do meu momento de dor e sofrimento e olhar para o outro, o que eu posso, que talento que eu tenho, o que eu posso dar do meu melhor para essa pessoa. Então, a nossa entrega foi muito grande, a entrega do time de palestrantes foi incrível, os slides eram riquíssimos, eram um conteúdo impressionante.
as aulas, uma aula mais interessante que a outra. E aí no momento, e os participantes esperavam esse momento, e era muito gostoso. Os participantes dali às 20 horas, a gente se encontrava, não tinha horário para terminar, tinha sempre uma palestra de 1h30, mais ou menos. E também durante o dia a gente se mantinha à disposição, né, desses participantes. Então, o que foi gostoso foi você poder sair da sua esfera e perceber que o outro, que a tua emoção tem um impacto direto no outro, né? E de que forma que a gente pode, como um corpo grande, poder se ajudar. E isso é o que você falou, todos os participantes que estão, todos os estúdios de Pilates possuem psicólogos, possuem consultores, possuem pessoas que podem ajudar com uma palestra, né? A gente teve um início, uma quantidade de lives, de aulas muito grandes na internet, né? Eu acho que todo mundo que nunca tinha feito aula nenhuma começou a se movimentar, né? Porque a gente também achava que voltava rápido, né? E aí depois foi ficando mesmo naquela peneira as emoções. E quando a gente consegue trabalhar as emoções, quando a gente consegue nomear as emoções, quando a gente consegue se perceber, a gente consegue ter uma qualidade daquele momento completamente diferente. A gente consegue ter uma nutrição maior da alimentação, e o que vai deixar realmente a gente saudável, com um exército de células pronto para enfrentar essa pandemia, esse vírus, é o nosso equilíbrio mental, físico, né, e espiritual. Se a gente não tem esse tripé e se a gente não consegue se manter equilibrado em todas as nossas saúdes, né, que não é só a saúde física, mental, mas a financeira, tudo isso, a gente acaba gastando, tendo um dispêndio de energia muito maior, e isso vai fazer com que o nosso sistema imunológico, com certeza, seja impactado, né? E não adianta tomar vitamina D, não adianta tomar vitamina C, tem que ter tudo isso junto, né? Nós somos isso tudo. Então, foi... Eu vi duas... Tá, como foi eu marcante. participei, eu fui meio demitida, eu assisti várias dessas aulas que a Karina fala, a convite dela. Duas coisas me chamaram a atenção, assim. Como foi legal vocês alinharem realmente todos esses setores, porque às vezes, por exemplo, eu estou numa fase, eu posso procurar meu psicólogo e fazer a minha terapia, mas às vezes ela não conversa com a minha nutricionista, que não conversa. Então, alinhar todos os processos, eu achei isso divino. E teve uma outra coisa que eu achei muito bonita, que foi quando a gente fazia as aulas, né, e como era pelo Zoom, a plataforma, tinha várias famílias fazendo. Então, assim, acho que era um momento que a pessoa desligava a televisão, reunia todo mundo, eles sentavam na frente do computador ou do celular, seja lá qual plataforma que eles usavam, mas estava as pessoas daquela casa conectadas. Eu achei isso tão bonito. Eu fico até arrepiada. Assim, de vocês Não, irem isso muito, foi... muito além do Pilates, sabe? Eu achei maravilhoso, assim. Minha admiração a esse programa. Olha, eu falo, fico emocionada. Imagina como foi. Sábado, quando terminou, Gê, eu não conseguia dormir. Eu estava em outra dimensão, com certeza. Senti, primeiro que era um dia de despedida, né, oficial, porque como o doutor Rodrigo falou, é muito importante fechar ciclos, né? Então, era muito importante a gente fechar ciclo e iniciar um novo ciclo. E a gente pôde ouvir todos os participantes, depoimentos lindos, encomendas de novos desejos. Então, tem um trabalho de meditação para as crianças, que vai ser introduzido agora. As crianças participaram da atividade física com a Bárbara. Isso foi muito gostoso. Foi muito gostoso o respeito com o momento sagrado para poder fazer a pausa de contemplar e observar, sem julgamento, apenas com a presença. Isso todos da casa faziam, então
Quando eu não conseguia meditar junto, porque eu ficava olhando, observando, no começo a dificuldade que tinha de ficar imóvel. Depois, o quanto era perceptível que a conexão que aquela pessoa estava tendo com ela, né? E as tarefas também, porque eles seguiram a risca, eles tinham as tarefas para poder acompanhar, né, para fazer, e todos fizeram essas tarefas. Eram umas 2, 3 horas da manhã, eu ainda nem conseguia dormir, que eu tava, é um sentimento de gratidão muito, que é o que você falou, né, ele ultrapassa esse momento, e a gente consegue realmente perceber que se tem algo que a gente pode fazer de útil, é entregar o que nós temos de melhor. Então, tanto nas nossas relações familiares, como nas nossas relações profissionais. Eu tenho escutado muito os clientes, eu tenho ligado para a grande maioria dos clientes, principalmente para os clientes que, por motivo financeiro, precisaram se desligar. E esses clientes, a gente pede para que eles não parem, para que eles continuem treinando mesmo sem o pagamento. Porque a gente sabe o quanto é importante as pessoas manterem os elos, né? Pelo menos é um momento de conexão com elas. Hoje pela manhã eu fiquei muito feliz, às 7h30 da manhã eu consegui resgatar mais 2 clientes que não estavam conseguindo de jeito nenhum, e a gente ficou um mês tentando os horários, e é o horário que a gente conseguiu conciliar o horário do filho que vai na escola, que está entrando na aula online, né? Então, eu acho que, assim, todos os dias, a minha missão, o meu objetivo como ser humano é tentar trazer mais um. Né? Eu preciso resgatar essa pessoa, eu preciso trazer ela para perto, independente do que ela queira fazer. Se ela quiser só conversar, se ela quiser se movimentar, o que você quer fazer de movimento? Você não quer fazer nada? Você quer só meditar? Você quer falar sobre alguma coisa? Então, eu acho que esse momento, que vocês também fizeram com uma graciosidade, né, com uma empatia, com uma compaixão, porque vocês começaram com as lives, depois vocês foram para as lives educativas, que tem a possibilidade também de ajudar os profissionais que estão desesperados, né, o que eu faço? Então, acho que agora é um momento que a gente precisa olhar todas as esferas, né, o que pode fazer em casa, o que pode fazer no trabalho profissional, é tudo. É um momento mesmo de... Eu faço uma metáfora com um sótão. A sensação que eu tenho é que eu estou entrando num sótão, aquele lugar que eu nunca quis visitar, que sempre tinha um monte de bagunça. Eu comecei a tirar algumas coisas para fora, hoje eu vejo que ele tem um chão bem preto, bem sujo, e eu estou no momento de esfregar esse chão, até poder colocar lá dentro o que realmente é válido, o que realmente faz sentido para esse novo momento, né? Porque a gente está ressignificando uma série de emoções, sentimentos. Então, é muito gratificante. A gente nunca teve tempo para nada, né? Sempre reclamou. Hoje a gente tem bastante tempo. De que forma que a gente está usando essa qualidade de tempo? De que forma que a gente está se doando para as pessoas e de que forma que a gente está se cuidando também, né? Não falei para vocês que essa mulher é demais, que o trabalho deles é lindo. Eu sou muito fã. Cá, estamos nos minutos finais. Vou deixar a palavra com você, para você fazer um fechamento ou deixar uma mensagem para quem está aqui. Pelos comentários, tem muita gente que ama o seu trabalho, falou, assim, teve muitas expressões de carinho, de gratidão pelo projeto de vocês. Os comentários foram maravilhosos. Então, passo a palavra para você fazer o nosso fechamento. Eu sou péssima de despedida. Eu até escrevi algumas coisinhas para trazer uma reflexão que vocês possam. Acho que a Cá travou de novo. Vamos ver se ela já volta. Talvez tenha travado só para mim, mas tem uma bolinha girando na tela dela, assim. Esperar mais um instantezinho. Gente,
Eu agradeço já a presença de todo mundo por aqui. Voltou cá. Fale. Sim, você deu uma travada. O que eu coloco é que a gente não precisa sofrer por estar na quarentena. E são as nossas escolhas e o quanto a gente se identifica com esses pensamentos que faz com que a gente sofra. Né? A meditação é um convite para que vocês escolham meditar, para que vocês escolham um momento de pausa, apenas para silenciar essa usina louca que nós temos de pensamento. O Dr. Roberto Cardoso, que é o meu mestre do curso de meditação, ele tem uma fala que nós, ocidentais, nós temos a mente macaco, mas não um macaco com o rabo pegando fogo e um macaco drogado, né? Então, a nossa mente é uma mente louca. E o único momento que a gente pode realmente parar e não se identificar, não acompanhar essa corrente de pensamentos é quando a gente consegue se centrar na nossa respiração. Que vocês possam ter um momento de conexão com vocês, um encontro sagrado, que esse encontro seja diário, para que vocês se equilibrem. Eu estou totalmente à disposição de vocês, tanto pela Biotipo Pilates, como pelo meu Instagram pessoal, para que possa contribuir com esse trabalho. E eu posso palestrar nos estúdios de vocês também. Vou adorar levar esse projeto para os outros locais. Ai, Ká, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava com a gente. Provavelmente nos próximos instantes vai cair. Então, um beijo, muito amor, muita luz no caminho de vocês. Gente, quarta tem outra live. E, vou deixar os contatos da Karina, da Biotipo. Sigam eles, gruda nesse pessoal, porque quanto mais a gente se unir a pessoas do bem, que estão fazendo coisas legais, mais ideias, mais coisas legais vai vindo para o nosso mundo também, tá bom? Muito obrigada, Ká. Foi demais, assim. Você é pura luz. Obrigada por todo esse apoio e essa parceria de longa data, hein? Até mais. Tchauzinho, gente. Um beijo, linda.